Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Para a gente finalizar então o nosso conteúdo sobre diagrama de máquina de estados, eu gostaria de mostrar para vocês o que eu falei que ia fazer na aula anterior, no vídeo anterior, vou compartilhar minha tela. Esse aqui era o modelo que eu não mostrei naquele momento. Isso aqui na verdade são condições compostas, tá bom? Por que a gente utiliza esses estados compostos? Porque a gente pode colocar escrito dentro do estado alguns critérios, tá? E esses critérios nos auxiliam a ter uma noção do que é feito num determinado estado, assim como as suas condições de saída e etc. Então, por exemplo, aqui nós temos esse exemplo, ó, um diagrama de uma máquina de estados para mensalidade, para controle da mensalidade, né? E aqui dentro nós temos o estado inicial, a mensalidade a princípio já é criada dentro do sistema no estado mensalidade a vencer, e aqui nós já temos um comando do, e dentro desse do nós temos alguma funcionalidade que é executada, tá? Como a gente está fazendo alguma coisa voltada para o modelo de negócios, a gente tem um texto, mas se a gente estivesse trabalhando com a parte de programação, você já podia colocar inclusive chamadas de métodos e informações do tipo, tá? De mensalidade a vencer, a gente tem aqui, caso o cliente efetue o pagamento, né, indica que essa mensalidade está quitada e leva esse evento para finalização, mas caso ocorra 15 dias em atraso, né, vai trocar para estado mensalidade com 15 dias de atraso, que vai emitir uma solicitação de regularização de débito, ou seja, ele vai te dar um novo aviso. E caso você faça o pagamento, mensalidade quitada, caso mais 15 dias, ou seja, caso complete 30 dias, envia e faz cancelamento de matrícula. E aí depois sai emitindo a notificação de cancelamento de matrícula e chega ao final do fluxo. Tá? Então nesse nosso evento novo aqui, nesse novo modelo, nós temos os estados compostos nos dando informações, gatilhos, triggers, que podem ser executadas e podem ser configuradas lá na programação para serem executadas quando chegar num determinado estado, tá bom? Então era só esse modelo que eu não tinha mostrado para vocês no final do slide anterior, ele era o último slide, e aqui com ele eu já vou encerrar e já vou puxar aqui a nossa nova ferramenta, nosso ML, branquinho, limpinho, em branco aqui para a gente começar a trabalhar. Tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser um login. Eu vou criar aqui um login. Eu vou apagar esse cara que já existe. Vou clicar aqui nos meus modelos e vou procurar um diagrama. Eu vou usar esse State Chart Diagram, que é o diagrama da máquina de estado. E aqui dentro ele vai criar esse documento. Uma coisa que eu sempre recomendo a pessoa renomear, tudo bem? Eu recomendo usar sempre um padrão, sempre uma padronização de uma sigla representando o nome do diagrama. Porque quando a gente vai adicionando, depois a gente perde completamente o controle de o que a gente está usando. Então, STM é a sigla que se convenciona, né, para State Machine, máquina de estados, tá bom? E eu vou colocar um nome para ela, por exemplo, Login. Criamos, então, nossa máquina de estados chamada STM Login. Uma outra coisa muito interessante para se colocar aqui dentro é, dentro aqui do State Chart Advanced, a gente colocar sempre um frame. Tá? O frame é uma referência, é sempre muito interessante que a gente utilize esse frame. E eu vou referenciar o próprio documento STM Login. Ele cria esses... Desculpa, cliquei aqui sem querer. Ele cria esse quadrado, esse envelope, tá bom? Para que tudo que eu crio aqui dentro agora esteja contido dentro desse frame. Isso não faz tanto sentido quando você tem um diagrama, um frame por vez, vamos dizer assim, mas diagramas de sistemas complexos podem ter no mesmo diagrama mais de um frame sendo utilizado ao mesmo tempo. Observe que ele próprio botou a sigla STM aqui, que é a sigla da máquina de estado, porque ele já reconheceu que isso é um State Machine, tá? Mas de qualquer forma eu gosto de colocar a nomenclatura aqui em cima porque facilita a leitura. Na hora que vocês tiverem um arquivo do StarML com 6, com 7 desses aqui, isso pode confundir, então deixar essa sigla no nome é sempre muito interessante, tá? E eu vou colocar aqui algumas coisas simples para a gente começar o nosso diagrama. Por exemplo, eu vou criar aqui vamos já começar com um estado simples aqui, por exemplo, de não logado. Tudo bem? Criei meu não logado, vamos colocar aqui o nosso ponto inicial, tá? Vou marcar que eu tenho um ponto inicial, não logado é o meu primeiro estado, no momento que eu começo a verificar esse estado de login. Vamos agora, a partir desse cara, adicionar um novo aqui, uma transação para um novo estado, e a gente pode colocar ele como, por exemplo, processa login. Ou seja, o que vai provocar isso? Então a gente pode adicionar a nossa condição. Como é que a gente adiciona a condição? Você clica na própria linha,
vem aqui no canto direito nas propriedades, deixa eu só conferir se vocês estão enxergando. Tá aparecendo aqui para vocês, ó, nesse cantinho aqui. E aqui vocês vão ver que existe uma propriedade chamada guard. Guard é justamente o nome para o nosso colchete. Então aqui a gente vai colocar a nossa condição, tá bom? Eu vou colocar aqui então, por exemplo, preencheu login e senha. Deixa eu escrever errado aqui. Na hora que eu coloco, ele mesmo já preenche isso aqui com o nosso controle aqui de condição. Eu vou inclusive fazer uso desse outro carinha aqui, olha. Eu vou colocar o word wrap aqui, que quebra a palavra. Deixa eu ver se vocês estão enxergando. Aqui, ó, onde está o meu mouse, para permitir que esse texto fique mais redondinho aqui, né, na minha condicional. Pronto, ficou muito mais organizado, beleza? E agora, o que acontece? Opa, tá um erro de português aqui também, me desculpa. Processa login, tá? E desse processo login, o que pode acontecer? Nós temos duas condições, então eu vou fazer o quê? Vou adicionar aqui, ó, a nossa escolha, a nossa decisão. Ele automaticamente já me cria a condicional e já me cria duas possibilidades, tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, eu só vou usar um estado. Por quê? Porque o outro estado significa se os dados estiverem incorretos. E aí eu quero que ele volte para o não logado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar... Vamos chamar esse cara de logado. Ou seja, ele conseguiu fazer o login. Então eu vou clicar na linha e vou adicionar um novo guard falando dados corretos. Ok? Então, se os dados estiverem corretos, ele vai fazer o nosso login e vai trocar o estado para o que eu espero. Vou dar um word wrap de novo aqui, só para deixar mais coladinho a informação. Vamos então adicionar aqui a nossa transição. Eu vou clicar aqui e segurar e arrastar daqui até não logado. Ele vai criar automaticamente essa linha para mim. Eu não vou dar o nome para ela aqui agora não. Eu vou pegar esse cara, vou trazer ele um pouquinho aqui para o lado. Eu não gosto muito desse modelo, então eu vou colocar aqui apenas linhas retas. Ele vai criar essa estruturazinha para mim aqui. Eu vou arrastar um pouquinho para o lado para ficar mais bonitinho, tá? Pronto. Vou apagar o estado 2, que eu não vou precisar, né? Ele criou sozinho para mim. Opa, esse aqui ficou meio para baixo, né? Vamos para ficar mais bonitinho. E clicando na linha, a gente vai adicionar um novo guard, que significa dados incorretos. Vamos dar um word wrapzinho aqui. Opa, cliquei no cara errado, me desculpem. Pronto. Vamos juntar esse cara e deixar aqui em cima. Então aqui fica muito claro o que está acontecendo. Olha, se do processo login ele está fazendo o processamento, né? Ele identificar que os dados estão corretos, ele vem para logado. Se ele identificar que os dados estão incorretos, ele volta para não logado. Tudo bem? E a partir do momento que eu estou logado, deixa eu só botar esse cara aqui para ficar mais bonitinho, eu tenho só uma alternativa, ou seja, de logado, uma hora eu vou finalizar lá o que eu estou fazendo, né? Então eu posso colocar aqui um novo estado, vamos criar uma nova linha, transição logado para o não logado. Vamos pegar essa nossa linha, colocar ele como retilíneo aqui e jogar um pouquinho para o lado. Vou tentar, aqui ficou muito juntinho. Pronto, só para a gente poder quebrar ela e enxergar ela um pouquinho melhor. Pronto. E aí nessa última condição vamos colocar um guard caso solicitou um logoff. Ou seja, caso a pessoa solicite o logoff dela, então tudo bem. Então a gente sabe que eu vou imediatamente direcionar ele para não logado. E aí com isso a gente tem um bom estado autocontido aqui, tá bom? Opa, só um segundo que eu arrastei coisa aqui. Pronto. Então com isso a gente tem o nosso primeiro modelo, tudo bem? Nossa primeira máquinazinha de estado aqui. Só que agora eu vou fazer uma segunda para poder demonstrar aquilo que eu falei para vocês. Então vamos criar a segunda aqui agora. Eu vou entrar em modelos, vou adicionar um diagrama, vou criar outro state chart, vou chamá-lo de STM jornada trabalho. Ou seja, eu estou controlando aqui uma máquina de estado da jornada de trabalho de meu funcionário.
Primeira coisa que eu vou fazer, como eu já tinha mencionado, é criar um frame. Ele vai me perguntar de qual, eu vou para a State Machine 2, que foi que a gente acabou de criar. Aqui dentro eu vou escolher meu STM Jornada Trabalho, então ele vai criar aqui o meu frame. Vou aumentar um pouquinho aqui para fazer o uso dele. E agora vem o diferencial, ou seja, para eu iniciar a jornada de trabalho, para que a pessoa esteja trabalhando dentro do meu sistema, eu preciso que ela faça o quê? Eu preciso que ela faça login. Para finalizar, então, nós vamos criar então, a máquina de estados que liga-se com a nossa primeira máquina de estados. Tá? E para fazer isso, nós vamos utilizar então aqui dentro de State Chart Advanced Submachine State, ou seja, um estado de uma máquina de subestado, vamos dizer assim. No momento que eu clico nesse cara e clico aqui, ele por padrão já cria uma máquina, tá? uma State Machine 3 aqui, olha, mas não tem problema, a gente vai substituir ela. Como é que a gente vai fazer isso? A gente clica nele, vem nas propriedades e clica na lupa e escolhe a máquina que a gente realmente está fazendo a ligação, né? Que é nesse caso State Machine 1, que é o nome aqui em cima que vocês podem observar, né? O nome dentro do nosso modelo, que a gente chama que a gente tem o nosso STM Login aqui dentro. Eu vou clicar em OK. Aqui a gente pode trocar o nome dele, inclusive. Vamos chamar ele mesmo de STM Login. Pronto. E aí com isso a gente já fez o que? Fez um vínculo. A partir do momento que você tem essa visualização, você já sabe que você está criando um vínculo. Você está criando um vínculo com quem? Com esse outro diagrama. Então quer dizer que esse diagrama inteiro está contido aqui dentro. É muito mais fácil do que você ficar reescrevendo toda vez o seu diagrama. A partir disso a gente trata ele como se fosse um outro estado normal. Vamos adicionar o estado inicial para ele, por exemplo. Está aqui o nosso primeiro estado. E a gente também adiciona um próximo estado. Por exemplo, vamos chamar ele aqui de... Vamos criar um novo aqui, olha. Jornada iniciada. Então o que a gente está fazendo de representação aqui? A gente está indicando que assim que o processo de login for concluído de forma satisfatória, agora a gente tem o quê? A gente tem o início da jornada de trabalho desse funcionário, ou seja, a gente está representando o ato dele fazer o login dentro de uma empresa. No momento que ele fez o login, começa a contar ali, por exemplo, para a folha de ponto dele, para computar a jornada de trabalho. Tudo bem? Então, essa é a forma, essa é a representação que eu gostaria de mostrar para vocês. Acredito que com isso a gente já consegue fazer muita coisa, eu diria até demais, é mais do que a atividade está se propondo a fazer. Mas eu achei que seria interessante mostrar algumas dessas ferramentas para vocês, para que vocês tivessem noção. Óbvio que, como eu mencionei aqui no início desse vídeo, a gente ainda tem muita coisa que eu não trabalhei, tá? nesse diagrama. É só clicar aqui nele que vocês vão ver que existem muitas configurações, muitas possibilidades. Eu estou mostrando o que é necessário, o que é o mais simples para a gente efetivamente trabalhar com a nossa modelagem do negócio, tá? Mas o ML é uma documentação extremamente complexa, tem um grande conjunto de ferramentas, vocês podem observar aqui do lado, e tudo isso é muito potente se você quiser trabalhar com isso, mas para o nosso propósito, a gente já está vendo o suficiente para a gente fazer essa modelagem nesse momento inicial, tá bom? Então é isso, se ficarem com dúvidas, não deixem de me mandar mensagem, coloca aqui nos comentários do YouTube, me procura para quem tiver acesso aí no Ava ou no WhatsApp e a gente tira as dúvidas, tá bom? Valeu pessoal, grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Valeu!